Olá pessoal, vamos começar agora a aula sobre o Pentaho. A gente vai apresentar aqui alguns conceitos sobre a ferramenta de ETL e a sua implementação, tá? O roteiro da aula é apresentar as características do PDI, mostrar o processo de instalação, discutir os conceitos da parte de transformação do PDI, Pentaho Data Integrator, e apresentar terminologias. Apresentar também uma suíte de soluções e começar a trabalhar com alguns arquivos. O Pentaho é uma suíte de soluções de BI, de Business Intelligence, que tem como característica ser uma plataforma aberta, né? Mas hoje ela já possui vários plugins também a nível empresarial. É uma solução que envolve tanto ferramentas de relatório, ferramentas de extração e transformação de dados, transformação da informação, ferramentas também na parte de Data Discovery e também na parte de criação de cubos OLAP. O Pentaho BI Suite, como eu falei, é uma solução completa de instalação e implantação a nível de tomada de decisão. Ele possui duas versões, uma versão Enterprise Edition e outra versão Community Edition. Mais informações vocês podem entrar aqui no site, no link do Pentaho, para obter. Então, ela é composta por 5 módulos que, integrados, conseguem desenvolver todas as soluções baseadas na parte de inteligência empresarial, que inclui um módulo de análise multidimensional, um módulo de reporting, relatórios, um módulo de mineração de dados, um módulo de Data Discovery, descoberta da informação, né, dashboards, painéis, e um módulo de integração de dados. Né. A análise multidimensional ela é feita através do Mondrian e o JPivot. A parte de relatórios é feita com o Java Free Report e o Jasper Report. A mineração de dados ela é feita com o ECA. A parte de dashboards, KPIs, indicadores é feita através do CDI. E a integração de dados é pelo Pentaho Data Integrator, né, o antigo Keto. A arquitetura do Pentaho ela vai desde integração de dados, parte pela parte da plataforma de inteligência empresarial, até a parte de camada de apresentação, propriamente dita. Tá? O Pentaho BI Suite ele é composto, a sua instalação ou pré-instalação ela é multiplataforma. Ele funciona tanto para a plataforma Windows quanto para Linux. Ele tem a parte de relatórios, a parte de cubos OLAP, dashboards, né, que é bem interessante. Para você baixar o instalador dele, basta você selecionar esse link aqui e baixar esse arquivo zipado. E aí vocês vão ter a suíte do BI para fazer a parte de aplicações analíticas. Depois que você baixar, você vai descompactar o arquivo. E aí, se você estiver usando a plataforma Windows, você vai lá no diretório onde você baixou a pasta. Vai selecionar essa pasta BI Server CE e vai executar esse arquivo start.pentaho.bat. Um pré-requisito é que nessa máquina, no servidor, vocês precisam ter a JDK 1.8 no mínimo instalada e configurada nesse ambiente. Se for na plataforma Linux, no roteiro de instalação do BI Server, segue o mesmo roteiro, você vai ter que ter uma pasta, vai entrar nesse diretório BI Server-CE e vai startar esse arquivo start.pentaho.sh. Tá? Após executado o programa, vocês vão acessar um navegador e aí vão digitar http://localhost 2.8080/pentaho. Ele vai abrir uma janela solicitando autenticação com usuário e senha. E aí vocês vão acessar essa plataforma usando ele. Um usuário pré-definido para você rodar no BI Server, você vai entrar com o usuário Joy e a senha password. E aí vai conseguir acessar o ambiente. Já
utilizando a outra ferramenta mais popular, que é o Pentaho Data Integrator, que é o Kettle, os procedimentos são semelhantes, só que aí você vai ter que utilizar o arquivo spawn.bat para executar o programa. O Pentaho, ele é uma das melhores ferramentas de ETL do mercado. Ele possui vários componentes de entrada, componentes de saída e de transformação. Ele foi construído em 2006, na época, e rapidamente o primeiro nome dele era Kettle, mas o atual ele se chama PDI, né? Pentaho Data Integrator. O Pentaho Data Integrator ele tem duas principais funcionalidades, né? Que é a parte de integração de dados e a parte do processo de ETL. Tá? A gente vai ver mais detalhes de integração e detalhes de transformação do processo de ETL mais na frente. Integração de dados é o uso de transformações. E o processo de ETL é o uso de jobs, que já vem integrado. O Pentaho Data Integrator ele serve para carregar os dados para dentro do Data Warehouse ou de um Data Mart. Ele faz todo o processo de ETL, fazendo as cargas de extração, executando as transformações e fazendo o carregamento dos dados. O Pentaho Data Integrator ele tem essas características de extrair o dado, transformar o dado e fazer o carregamento dos dados. No processo de extração, os dados de diferentes fontes de dados são selecionados e agendados. Depois vai ter uma validação e descarte dos dados de acordo com as regras e padrões de negócio. Já na transformação, os dados são coletados e são tratados de acordo com as regras de negócio do meu cliente. O objetivo aqui é fazer a conversão dos tipos, uma filtragem, uma sumarização, uma agregação ou coisa parecida. E o carregamento, os dados são transformados em uma base de dados e depois são reescritos para adicionar novas funcionalidades. O objetivo aqui realmente é fazer a carga dentro do Data Warehouse. Aqui eu tenho um exemplo da tela do Pentaho Data Integrator. Eu tenho um exemplo de uma transformação, que é o carregamento do pesquisador. Nesse caso aqui eu tenho uma lista, que seria a administração, a lista dos pesquisadores. Nesse ponto eu uso um componente para tentar identificar os pesquisadores de forma única, como se fosse um distinto. Depois eu vou fazer um filtro nas linhas, de acordo com as regras de negócio que eu preciso. E no final ele vai fazer uma carga dentro de uma tabela do banco e também dentro de um arquivo TXT. Então aqui seriam as minhas saídas. As atividades de extração são captura dos dados, leitura a partir de diversas fontes, identificação das mudanças dessa última extração e fazer todo o carregamento dentro de uma staging area, que é uma área de trabalho temporária. O armazenamento é temporário dos dados nesse ponto. Fontes de dados de entrada que a gente pode manipular pelo Pentaho. Eu tenho um sistema de gerenciamento de banco de dados, arquivos XML, arquivo JSON, arquivos em formato de planilhas, CSVs, entre outros formatos que são compatíveis. A atividade de transformação ela envolve validação dos dados, que é verificar se os dados estão corretos e precisos, filtragem dos dados, verificar se a gente consegue fazer algum tipo de filtro, limpeza dos dados, que eu tenho uma correção, decodificação, conversão de atributos numéricos, categóricos e etc., agregação e a geração e gerenciamento de várias chaves. Esse processo de limpeza ele é muito importante e ele faz parte da transformação do dado, né? E já na atividade de carregamento, eu tenho que fazer o carregamento das tabelas de fatos, a adição de novas linhas nas tabelas fatos e a atualização dos atributos que vão ser desenvolvidos. E eu tenho também um carregamento e a manutenção das tabelas de dimensões, onde eu tenho a adição e a atualização das linhas das tabelas de dimensão para resolver essa problemática. Os principais componentes do PDI. O PDI ele é composto por dois tipos básicos de componentes. A gente chama de componentes de transformação e a gente chama de componente de job.
Os componentes de transformação servem para a gente implementar a regra de negócio, é como se fosse a programação, uma classe propriamente dita. Enquanto que os jobs eles funcionam como os componentes de execução de uma rotina a nível de processo. Então, eles podem ser trabalhados dessa forma também. Características de transformações e jobs. Eles definem os fluxos de processo de ETL e eles contêm os metadados do processo de ETL. Descrição dos dados, fontes de entrada e de saída, agendamento e os scripts, eles podem ser feitos usando essas abordagens. Como as transformações e os jobs são executados. Uma transformação ou jobs são configurados e executados de forma a encapsular, baseado em componentes. Nesse caso aqui, eu estou pegando o componente XML, estou fazendo uma identificação única aqui através desse componente, depois uma filtragem e, por fim, a carga nos arquivos de banco de dados e nos arquivos TXT. Os principais componentes, eu tenho o Hope e eu tenho um pipeline de fluxo de registros. Esses componentes aqui, eles seguem um Hope. O Hope é essa ligaçãozinha aqui que eu tenho de um componente para o outro. Tá? Toda vez que eu vou fazer uma ligação de um componente para o outro, eu vou gerar um Hope, que é essa ligação entre eles. Então eu tenho os passos, dos passos eu tenho os Hopes, o Hope eu gero os registros de fluxo de registro. Então quando a gente fala de transformações, as transformações consistem em uma coleção de passos de transformação, onde cada passo denota uma operação no processo de ETL, e as saídas de um step produzem um conjunto de registros. O fluxo dos passos da transformação ocorre de forma simultânea e assíncrona, e o arquivo que é gerado é um arquivo no formato QTR, que é o arquivo das transformações. Já os jobs, eles consistem numa coleção de transformações ou de passos, onde cada entrada do job denota uma tarefa ou um processo de ETL. A saída de cada job já faz a produção do estado de execução do próximo job ou tarefa, e o fluxo dos passos dos jobs ocorre de forma sequencial. Um exemplo, um arquivo QJB. Isso aqui é um exemplo de como funciona, aqui como se fosse uma modelagem UML. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um job, ele pode estar associado a várias transformações e a transformação está ligada a um job. O job ele pode gerar um passo e o passo pode ter vários jobs. A transformação ela está associada a um passo e esse tem várias transformações. E o Hope ele pode estar associado a nenhuma ou várias transformações, a vários passos, e o passo pode ter um ou vários Hope. Tá? São os principais componentes da ferramenta. Então, os principais componentes do PDI são repositórios, onde você armazena as informações dos bancos de dados relacionais, não relacionais, Big Data, Hadoop, Hive, o que for. E as ferramentas eu tenho o SPON, que é uma ideia de desenvolvimento visual, PAN, que é a execução da transformação em linha de comando, o Carter, que é um servidor, para que ele possa ser executado de forma remota as transformações de job. E aqui eu tenho um exemplo de algumas transformações que acontecem dentro do ambiente do Pentaho. Isso é uma arquitetura macro da solução. Expressões regulares. Em vários passos do PDI podemos utilizar expressões regulares. Tá? Então eu quero combinar arquivo TXT com... Então eu posso colocar essa expressão. Qualquer arquivo que comece com teste seguido de uma data no formato ano e mês. Qualquer arquivo que começa com teste escrito em minúsculo, ou seja, eu tenho uma série de transformações associadas. Outra característica do Pentaho é a parte de role set e a parte de stream. Né? Ele tanto funciona a nível de stream, como também a nível de role set. A gente consegue ter essas duas operações trabalhando de forma unificada dentro do Pentaho. A questão do role set é que você está trabalhando com os dados baseados em campos, né? E a questão, aí ele vai justamente ler esses campos, definir os tipos e fazer a transformação. A forma mais simples de transformação do role set é de arquivo, que é usando select values.
Operações básicas, como selecionar, alterar campos, remover campos e alterar metadados, são feitas